Era uma manhã de maio quando o sol invadia sem piedade as janelas do pequeno apartamento de Valentina, iluminando móveis desgastados pelo tempo e um chão tão bem esfregado que brilhava. O ar tremulava com o cheiro de panquecas recém-feitas e uma expectativa festiva. Afinal, aquele era um dia especial. Seu filho único, seu maior tesouro, iria se casar. E por esse momento, ela havia dado tudo de si. Valentina Semyonovna acordou antes do amanhecer. Nas últimas noites, o sono vinha com dificuldade, afogado em preocupações e pensamentos que não davam trégua. Mas naquela manhã, o cansaço pareceu se render a uma alegria silenciosa e luminosa. Seu Artyom, seu menino, iria formar uma família. Com cuidado para não acordar o filho, que chegara tarde da despedida de solteiro, ela se dirigiu à cozinha. O piso rangeu levemente sob seus pés, e ela parou por um instante, ouvindo a respiração tranquila que vinha do quarto. Satisfeita ao confirmar que ele ainda dormia, Valentina começou a preparar o café da manhã com esmero. Na geladeira, uma relíquia dos tempos soviéticos, aguardavam os ingredientes separados na noite anterior. Ela queria que aquela refeição fosse memorável. Panquecas com recheios variados, uma omelete com queijo, justamente como Artyom adorava quando criança, pepinos frescos com endro comprados na feira e, é claro, café moído na hora, adquirido especialmente para a ocasião em uma pequena loja de especialidades no centro. Mãe, o que você está fazendo acordada tão cedo? A voz rouca de Artyom, ainda pesada de sono, a fez estremecer. Valentina virou-se e viu o filho na porta da cozinha, alto de ombros largos, cabelo revolto, tão adulto, tão bonito e tão parecido com o pai que ela tanto amara. Quis surpreendê-lo pela última vez, meu filho respondeu, enxugando discretamente uma lágrima que escapara. Senta aqui, está tudo pronto. Panquecas com seu recheio favorito. Artyom bocejou, espreguiçou-se e sentou-se na cadeira de madeira já gaste pelo tempo. A última refeição de solteiro, brincou, piscando para a mãe. Depois, será a Angelica quem vai cuidar da minha alimentação. Diz que está na hora de eu adotar uma dieta mais saudável. Valentina serviu-lhe um prato generoso de panquecas e uma xícara de café fumegante. A Angelica é uma moça séria, responsável, concordou, assentindo com a cabeça. Fico tão feliz que você tenha escolhido alguém assim. Sempre sonhei que você estivesse ao lado de uma mulher à sua altura. Artyom provou um pedaço de panqueca e fechou os olhos, saboreando. Nossa, como é bom! Nada se compara às suas panquecas, mãe. Valentina sentou-se à sua frente, apoiando o rosto na mão, e observava-o comer com ternura. Aquela cena, o filho à mesa da pequena cozinha, logo seria rara. Ele viria aos domingos, talvez, mas nunca mais seria igual. Uma onda de ansiedade a invadiu. Filhote, será que pensamos em tudo? Perguntou, inclinando-se para a frente. Já chamei um táxi para 11h30, assim chegamos ao cartório às 12h. Seu vestido está passado, os sapatos limpos. Você não faz ideia de como estou feliz por vocês dois. Artyom apenas assentia em silêncio, enquanto terminava o café da manhã. Seus olhos percorriam a cozinha modesta, a tinta descascando aqui e ali, as cortinas remendadas várias vezes, o azulejo rachado perto da pia. Ah, sim! Valentina levou um susto, levantando-se de repente. Você ainda não experimentou o terno depois das alterações. Vamos ver se ficou bom. Ela correu até o quarto e voltou com um cabide, segurando-o com cuidado como se fosse um objeto precioso. Olha só que beleza, disse, revelando um terno azul escuro, elegante e sóbrio com um leve brilho. Custou 45 mil, anunciou com orgulho. Comprei a prazo na loja masculina. Experimente, vamos ver como ficou. Artyom afastou o prato e levantou-se. Passou a mão pelo tecido, admirando a qualidade. Que coisa cara, mãe. Não precisava gastar tanto. Para você nada é demais, respondeu ela, afastando a objeção com um gesto. É o seu casamento. Quis que você fosse o noivo mais bonito. Artyom vestiu o paletó por cima da camiseta de dormir. O caimento foi perfeito, realçando seus ombros largos e a cintura fina. E aí, o que acha? Perguntou, olhando-se no espelho sobre a pia. Ficou ótimo, confirmou Valentina, dando um passo para trás para admirá-lo melhor. Obrigado, mãe, murmurou Artyom, mas sua voz soava distante. Valentina sentiu um aperto no peito. Algo não estava certo. Não gostou? Perguntou, cautelosa. Se precisar, ainda dá tempo de trocar. Não, está tudo bem, respondeu ele, tirando o paletó e pendurando-o com cuidado na cadeira. O terno é ótimo. Volta à mesa e começa a mexer distraidamente o café já frio. Valentina senta-se ao seu lado, tentando captar seu olhar. Artyom, aconteceu alguma coisa? Você está diferente hoje. Ele finalmente olhou para ela, e Valentina estremeceu ao ver a frialdade em seus olhos.
Mãe, precisamos conversar, disse, após uma pausa. O coração dela parece encolher. Conhecia aquele tom. Era assim que Artyom falava quando tinha más notícias. Claro, meu filho. O que foi? Ele afastou a xícara e cruzou as mãos sobre a mesa. Quero que você não vá à cerimônia no cartório. As palavras caíram como uma pedra em água parada. Valentina congelou, incrédula. Como? Peço que não apareça na registro nem no banquete, repetiu Artyom, sem olhá-la. Será melhor para todos. Ela sentiu o chão desaparecer. As mãos gelaram, e algo dentro do peito se partiu, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. Mas por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Artyom levantou-se e começou a andar pela cozinha, as mãos enfiadas nos bolsos da calça de moletom. Entenda, mãe, começou, ainda sem encará-la. Os pais da Angelica são médicos, pessoas respeitadas. Todos os amigos deles também, professores, chefes de departamento. E você? Ele calou-se, procurando palavras, mas Valentina já compreenderá. Sou auxiliar de limpeza, disse baixo. Uma faxineira. Você tem vergonha de mim. Não é bem assim, retrucou Artyom, virando-se bruscamente para ela. Tenho vergonha de minha mãe lavar pisos no hospital onde os pais da Angelica trabalham. Você faz ideia de como vou me sentir quando o pai dela descobrir que aquela tia Valia, que limpa o escritório dele todas as manhãs, é minha mãe? Valentina olhava para o filho com os olhos arregalados. No fundo, sempre soubera que esse dia chegaria. Via Artyom envergonhar-se cada vez mais de seu trabalho, de suas roupas, de sua maneira de falar, mas nunca imaginara que a dor seria tão profunda. Eu ia me arrumar, sussurrou. Comprei um vestido bonito. Com esse vestido de 3.000 comprado em brechó, você vai parecer uma mendiga no meio daqueles médicos, cortou Artyom. É melhor dizer que não tenho mãe, que ela morreu quando eu era pequeno. Isso foi demais. Valentina levantou-se de repente, derrubando a xícara. O café espalhou-se em uma poça escura sobre a toalha de mesa. Você quer dizer à sua noiva que estou morta? Sua voz tremia de dor e indignação. Depois de tudo que fiz por você. A Angelica sabe que você está viva, respondeu Artyom com uma careta. Mas para os convidados, essa será a versão oficial. Será mais fácil assim. Valentina cambaleou e segurou-se à beira da mesa. Um zumbido tomou seus ouvidos e manchas escuras dançaram diante de seus olhos. 25 anos de vida. 25 anos dedicados ao filho. Noites em claro ao lado de seu berço, quando a febre não baixava e o termômetro marcava números que faziam o coração gelar. 3 empregos simultâneos, o plantão noturno na enfermaria do hospital, as limpezas em casas de família pelas manhãs e as aulas particulares de russo para estrangeiros à tarde. Tudo para pagar o curso de futebol de Artyom, as parcelas da faculdade particular que ainda pesavam em seu salário mísero, os livros importados que ele pedia como se fossem ar. Espere aqui, disse de repente, com uma firmeza que nem ela mesma reconheceu na própria voz. Valentina saiu da cozinha com passos que pareciam de chumbo, mas a determinação a sustentava. No quarto, abriu o armário de portas rangentes. Entre blusas desbotadas pelo tempo e saias de tecido barato, bem no fundo, onde a luz da lâmpada fraca mal chegava, pendurado em um cabide de arame, estava o estojo de plástico transparente. Dentro, cuidadosamente guardado entre camadas de papel de seda amarelecido, repousava aquele vestido. Azul claro, quase celeste, com um decote em renda delicada e uma faixa na cintura que ela mesma havia costurado à mão, noite após noite, enquanto Artyom dormia. Comprado em uma loja de segunda mão, reformado com agulha e linha nos intervalos entre turnos, quando os olhos já ardiam de cansaço. Segurando o tecido contra o peito, Valentina voltou à cozinha. Artyom permanecia de costas, encostado na janela, olhando para o pátio onde brincara quando criança. Aqui está, disse ela, estendendo o vestido à sua frente como uma oferta, ou talvez uma acusação. Eu queria estar bonita no seu casamento. Guardei dinheiro por 3 meses para comprá-lo. O tecido tremia levemente em suas mãos. Artyom lançou um olhar rápido ao vestido, os lábios apertados, e virou o rosto novamente. Desculpe, mãe, mas a decisão está tomada. Não posso permitir que você esteja lá. Não posso arriscar minha reputação. Valentina dobrou o vestido com movimentos lentos, como se cada vinco fosse uma despedida, e o colocou sobre a cadeira. Depois, tirou do bolso do ralo um pequeno pendrive preto. E isto são as gravações de vídeo, continuou, a voz agora estranhamente serena, como se falasse de algo distante, que não lhe pertencesse mais. Paguei 2.000 rublos por elas no estúdio de casamento. Achava que você as passaria no banquete. Artyom permaneceu em silêncio, os dedos crispados na borda da janela. Sabe, ela prosseguiu,
Aproximando-se dele, eu imaginei esse dia de outra forma. Pensei que estaria sentada ao seu lado na mesa principal, dançando na sua festa, abraçando a noiva que já aprendi a amar como uma filha. Colocou o pendrive no parapeito, ao lado de suas mãos. Leve isso se mudar de ideia. Um suspiro. Agora preciso ir, meu turno no hospital começa às 9. Ela já havia dado 2 passos em direção à porta quando Artyom, de repente, agarrou seu pulso. Mãe, entenda, implorou, a voz quebrada. Não estou fazendo isso por maldade. É que, finalmente tenho uma chance de sair dessa miséria. De me casar com uma moça de família boa, de pertencer ao mundo deles. Você quer arruinar tudo? Valentia olhou para a mão do filho em seu braço, depois para seus olhos, os mesmos que ela enxugara tantas vezes, os mesmos que agora a fitavam com um misto de culpa e teimosia. Soltou-se com cuidado. Não, filho, respondeu baixo. Não quero arruinar nada. Só queria fazer parte da sua felicidade. Mas se a minha presença atrapalha, então, que seja assim. Saiu da cozinha sem olhar para trás, deixando Artyom sozinho com o vestido azul e o pendrive no parapeito. No corredor, vestiu a jaqueta surrada, pegou a bolsa de couro gasto e fechou a porta do apartamento com um clique seco. Na escadaria, esbarrou em tia Clava, a vizinha do 3º andar, que carregava um saco de compras. Valiusha, como você está pálida, exclamou a velhinha, largando a sacola com batatas. O que foi, menina? Doente? Valentia tentou sorrir, mas seus lábios tremeram em uma careta dolorida. Não é nada, Claudia Petrovna. Só que meu filho se casa hoje. Mas que alegria, minha filha, animou-se tia Clava. Por que então esses olhos vermelhos? Chorando? Só então Valentia percebeu as lágrimas escorrendo, quentes, teimosas, por seu rosto. É alegria, confirmou, enxugando-as com as costas da mão. Só que não fui convidada. E sem esperar pela reação atônita da vizinha, desceu as escadas correndo, como se cada degrau a afastasse não apenas do prédio, mas de um passado que desmoronava. Lá fora o sol de maio brilhava sobre a cidade. Pássaros gorjeavam nos plátanos da calçada, carros buzinavam no cruzamento, pessoas passavam apressadas, rindo ou falando ao celular. Um dia comum. Mas para Valentina Semyonovna Dobrinina, aquele dia carregava o peso de um mundo desfeito, um mundo que ela havia construído pedra por pedra, sacrifício por sacrifício durante 25 anos. Um mundo cujo centro sempre fora ele. Às 7 da noite, tia Clava bateu à porta da vizinha. Valentia não havia voltado após o plantão, embora geralmente chegasse por volta das 5. A velhinha estava inquietante. Desde a cena na escada pela manhã, não conseguia tirar a imagem daqueles olhos inchados da cabeça. Valiusha, abre. Sou eu, Claudia, chamou batendo com insistência. Finalmente, ouviu-se o arrastar de passos, o estalo da fechadura. Valentia apareceu na porta, pálida como cera, os olhos inchados de chorar. Ainda vestia o jaleco do hospital. Meu Deus, menina, nem trocou de roupa, lamentou tia Clava, entrando sem esperar convite. Trouxe um bolo de maçã. Vamos fazer um chá. O apartamento estava silencioso demais. Nenhum som da TV, nenhum passo, nenhuma voz masculina. Só o tic-tac do velho relógio de parede na entrada. Ele foi embora, adivinhou Valentia, como se lesse o pensamento da vizinha. Depois da cerimônia foi direto para a casa da noiva. Disse que volta mais tarde pelas coisas. Na cozinha, Valentia moveu-se como um autômato. Pegou as xícaras, ferveu a água, serviu o chá. Tia Clava, sem saber o que dizer, cortou o bolo em fatias grossas. Melhor um gole de outra coisa, decidiu a velhinha, tirando do bolso do avental uma garrafinha pequena de vidro escuro. É minha infusão caseira, de ervas para as articulações. Mas também acalma o coração. Valentia trouxe 2 taças de cristal empoeiradas, herança de uma tia distante, e tia Clava serviu o líquido âmbar. Pelo seu filho, disse, erguendo a taça. Que ele tenha tudo de bom, apesar de tudo. Beberam. O sabor adocicado e amargo desceu pela garganta, queimando levemente, como se cauterizasse algo por dentro. Depois de um longo silêncio, Valentia falou. Claudia Petrovna, o caminho todo do hospital para casa, eu me perguntei. Onde foi que errei? O que fiz de errado para meu filho ter vergonha de mim? A vizinha balançou a cabeça, os cachos brancos tremendo. Não blasfeme, Valiusha. Você é uma mãe melhor do que muitas por aí. E o rapaz? Ah, ainda é novo, não sabe o que é a vida de verdade. Valentia levantou-se e foi até o aparador. Do gavetão inferior, tirou um álbum de fotos encadernado em couro desgastado, a cor original já indistinta. Aqui, disse, voltando à mesa. Aqui está a minha vida toda. Abriu na primeira página.
Uma fotografia desbotada em preto e branco. Um grupo de crianças em frente a um prédio imponente de 3 andares, com colunas que pareciam sustentar o céu. No centro, uma menininha loira com um laço branco enorme na cabeça. Orfanato Krupskaya, explicou Valentia. Antiga mansão do comerciante Volkov. Me levaram lá com 3 anos. Minha mãe perdeu a guarda por alcoolismo. Meu pai, nunca soube quem era. Tia Clava observava a imagem, balançando a cabeça. Que construção bonita. Hoje em dia não se faz mais assim. Por fora, sim, suspirou Valentia. Por dentro, 10 crianças por quarto. No inverno tão frio que a água nos jarros congelava durante a noite. Mas sabe, Claudia Petrovna, não era o frio que doía mais. Virou a página. O pior era saber que você não importava para ninguém. Que era só mais uma entre muitas. Na foto seguinte, a mesma menina, alguns anos mais velha, sentada a uma carteira escolar, com um caderno aberto diante de si. Os livros me salvaram, continuou Valentia. E Antonina Petrovna, nossa educadora. Ela era a única que acreditava que eu poderia ser alguém. Dizia, Valia, só o estudo vai te tirar daqui. A educação é a sua única saída. E eu estudei. 10 anos como aluna exemplar. Outra página, uma adolescente com uma medalha no peito, ao lado de uma mulher idosa de expressão severa. Formatura, 1991. Me formei com medalha de ouro. Antonina Petrovna chorou de orgulho. Disse que o mundo estava aberto para mim. Um riso amargo. Só que o mundo não estava tão aberto assim. Era 1991. A União Soviética ruía, tudo era caos. Mas mesmo assim, entrei para a escola de enfermagem. Sonhava em ser médica. Queria ajudar pessoas. Na próxima folha, uma foto de grupo, jovens em jalecos brancos, sorridentes. Primeiro ano do curso técnico, explicou. Eu ia bem. Fazia estágio no hospital infantil. Já me via trabalhando como pediatra. Sua voz falhou. Depois, tudo desabou. Em 1993, Antonina Petrovna morreu. O coração não aguentou. Um mês depois, um incêndio no alojamento onde eu morava. Nós meninas ficamos sem ela, engoliu em seco, sem nada. Ficamos sem teto. Prometeram reconstruir o alojamento, mas quem sabe quando? 1 ano, 2 anos. Tive que abandonar os estudos. Precisava sobreviver. Ao virar a página, tia Clava viu uma foto de uma jovem de avental atrás do balcão de um café. Café Beriuska na rodoviária, explicou Valentina com um suspiro. Um lugar, digamos, movimentado. Ponto de parada para caminhoneiros, tipos duvidosos. Mas o dono, Stepan Ivanovich, era um homem decente. Me contratou como garçomete, me protegia das investidas dos clientes. Pagava em dia, mesmo que pouco. Seus dedos deslizaram sobre a fotografia. Vivia com um único sonho, juntar dinheiro para ter meu próprio canto. Economizava em tudo. Comia as sobras do café, comprava roupas em brechós. Alugava um espaço atrás de um armário, na kitnet de uma velhinha, por 2.000 rublos por mês. Era apertado, mas eu era jovem, cheia de força. Acreditava que aquilo era passageiro. Ao virar mais uma página, o rosto de Valentina se iluminou. Na foto, ela parecia radiante, com um penteado volumoso, ao lado de um rapaz alto de cabelos escuros. Roman sussurrou. Roman Igorevich Zatogorsky. Verão de 1995. Tia Clava aprovou com um aceno, bonito e imponente. Estudante do 5º ano de arquitetura, confirmou Valentina. Filho do arquiteto-chefe da cidade. Entrou no café por acaso, o ônibus para a dacha deles estava atrasado. Pediu um café, e eu, desastrada, derramei tudo em cima da pasta com seus projetos. Um sorriso nostálgico aflorou em seus lábios. Pensei que ele me mataria. Era o trabalho do diploma, 6 meses de dedicação. Mas Roman só riu e disse, agora você é obrigada a me ajudar a refazer tudo. E me convidou para sair. As páginas seguintes mostravam o casal em parques urbanos, junto a fontes, remando em um lago. Era como um conto de fadas, murmurou Valentina. Ele era diferente, inteligente e atencioso, com um humor refinado. Com ele eu não me sentia uma garçomete de beira de estrada, mas uma princesa. Me levou a teatros, museus, falava de arquitetura, dos seus sonhos. Depois veio a viagem ao sanatório Sosnovy Bor, ganhou 2 vagas do instituto por ter vencido um concurso. Tia Clava ouvia em silêncio, como se temesse quebrar a fragilidade daquelas memórias. Valentina virou outra página e apontou para uma foto onde sua mão, com um anel de prata simples, repousava sobre a do rapaz. Réveillon de 1996. Ele me pediu em casamento. O anel era da avó dele. O período mais feliz da minha vida. Sua voz ganhou um tom amargo. Um feliz breve demais. Um mês depois, o inferno começou.
A página seguinte trouxe um contraste brutal. Valentina sozinha, o olhar perdido, melancólica. Em fevereiro esbarrei sem querer com a tia de Roman, Galina Konstantinovna, numa loja de departamentos. Ela me reconheceu, provavelmente ele lhe mostrava fotos. Sabe o que ela me disse? Sua voz tremeu. Menina, não arruine a vida desse rapaz. Você sabe que isso não é sério. Alguém como ele não fica com alguém como você. Brincadeira passageira, depois joga fora. Valentina balançou a cabeça. Não acreditei nela. Contei a Roman, e ele ficou furioso, prometeu falar com a tia. Mas no dia seguinte, o pai dele, Mikhailovich Zlatogorsky, o arquiteto-chefe, homem poderoso, o chamou para um ultimato. Ou rompia comigo, ou perdia a herança e era expulso do instituto às vésperas da formatura. Tia Clava levou a mão ao peito. Que homem cruel! Como fazer isso com o próprio filho? Valentina encolheu os ombros. Para ele eu era ninguém, uma garçomete de café suspeito, órfã de orfanato, filha de alcoólatra. Ele já tinha outra noiva em mente, a filha de algum colega seu, digna do sobrenome Zlatogorsky. Virou mais uma página, e o tom da narrativa escureceu. Comecei a perceber coisas estranhas. Sentia que me seguiam. Homens apareciam no café, faziam perguntas às colegas sobre mim. Uma vez, um sujeito ofereceu a Lenka, nossa lavadora de pratos, um salário mensal só para revirar meu armário. Ela mesma me contou, éramos amigas. Valentina serviu mais um pouco de nálica no copo. Roman andava como um animal acossado. Ora jurava que abandonaria tudo por mim, ora desaparecia por dias, sem atender ligações. Eu entendia o peso que carregava. Hoje, um rapaz de 23 anos é um adulto, mas naquela época, os pais eram lei. Desobedecer era impensável. Virou outra página. Não havia fotos, apenas um recorte de jornal amarelado. Presa em Café Beriusca, garçomete acusada de furto. Maio de 1996, disse Valentina, a voz vazia. Trabalhava no turno da manhã. O café lotado. Ônibus de linha, caminhoneiros. De repente, 2 policiais irrompem, me agarram, torcem meus braços. Um deles segura minha bolsa, esvazia o conteúdo na mesa, e de lá cai um maço de notas. 50.000 rublos, amarrados com uma faixa de banco. Dinheiro do caixa. Tia Clava sufocou um grito. Armadilha. Valentina sentiu. Nunca tinha visto aquela quantia. Alguém colocou na minha bolsa enquanto eu estava na cozinha. Mas quem acreditaria numa garçomete de beira de estrada? Ex-órfã, filha de bêbada com um passado manchado? Roman não estava na cidade. Ele fazia estágio pré-diploma em Novgorod. Tentei ligar da delegacia, mas o telefone não respondia. Fechar os olhos não apagava as memórias, o inquérito, o julgamento, tudo como um pesadelo. Stepan Ivanovich, o dono do café, tentou defendê-la, mas logo enfrentou fiscalizações e ameaças de fechamento. Em setembro fui condenada, 1 ano e meio em colônia de regime geral. Virou a última página do álbum. Havia apenas uma foto, Valentina com um embrulho minúsculo nos braços. Quando me prenderam, ainda não sabia que estava grávida, confessou baixinho. Descobri na prisão com um enjoo. Artyom nasceu em março de 1998 na enfermaria carcerária. Graças à gravidez e ao bom comportamento, saí depois de 8 meses. Tia Clava enxugou as lágrimas. Coitada, minha menina. E o pai? Valentina riu sem alegria. Quando voltei à cidade com Artyom no colo, os Zlatogorsky já tinham sumido. Roman foi para Moscou logo após se formar. Diziam que tentou me procurar. Mas quem lhe contou a verdade? O pai certamente distorceu tudo. Depois, o orgulho me impediu de buscá-lo. Não havia internet como hoje, os telefones mudavam, e eu tinha um bebê nos braços e um futuro incerto pela frente. Fechar o álbum foi como fechar uma ferida. Passou a mão pela capa gastas com carinho. Sabe, Claudia Petrovna? O mais estranho é que não guardo ódio. Nem de Mikhailovich, nem da tal Galina Konstantinovna, nem mesmo de Roman, por não ter lutado até o fim. Eles destruíram meus sonhos, minha vida, mas me deram Artyom. E ele se tornou o sentido de tudo. Ergueu os olhos vermelhos para a vizinha. E agora, depois de 25 anos, esse mesmo sentido me diz que sou uma vergonha, que não sou boa o suficiente para estar no casamento dele. Tia Clava balançou a cabeça. A vida é como uma espiral, Valia. Tudo volta, mas em outro nível. Seu filho está repetindo o erro do pai, negando. Negando quem o ama em troca de status, de prestígio. Mas quem sabe a vida não dê a ele também uma chance de consertar tudo, sugeriu tia Clava, com um fio de esperança na voz. Valentina apenas encolheu os ombros, os dedos apertando a xícara de chá como se buscassem ali um pouco de calor. Não sei, Claudia Petrovna.
Só sei que um coração de mãe não se engana. Vou amá-lo sempre, não importa o que ele faça. Levantou-se e foi até a janela. O sol se punha, tingindo o céu de tons ardentes, como se a natureza também chorasse por algo perdido. Em algum lugar da cidade, num restaurante caro, seu filho celebrava o início de uma nova vida, uma vida na qual, aparentemente, não havia espaço para ela. Sobre a mesa, o velho álbum de fotografias permanecia aberto, testemunha muda de sonhos despedaçados e do único tesouro que lhe restava, um amor materno sem limites. As sombras da noite espessavam-se além do vidro, transformando a cozinha num refúgio de luz frágil em meio à escuridão que avançava. Valentina guardou o álbum no armário e pôs a chaleira no fogo. Tia Clava, esgotada pela história que ouvirá, permanecia em silêncio, os olhos fixos nas rachaduras do azulejo da parede, como se nelas pudesse decifrar o peso de tantos anos. Do corredor, vinha o tic-tac do relógio monótono e implacável, como os últimos 25 anos da vida de Valentina. Muitas vezes me pego pensando, disse Valentina de repente, colocando uma xícara fresca de chá diante da vizinha. O que teria acontecido se eu tivesse encontrado Roman naquela época? Se tivesse contado a ele sobre Artyom e você não tivesse tentado? Arriscou tia Clava, soprando o chá quente antes de tomar um gole. Valentina abanou a cabeça, os olhos perdidos nas memórias. No começo não havia tempo para isso. Você não faz ideia do que é voltar de uma colônia penal com um bebê nos braços. Sem teto, sem trabalho, sem ninguém. Todas as portas se fecham na sua cara assim que mencionam sua ficha criminal. Misturava o açúcar na xícara com movimentos lentos, como se cada volta da colher revivesse um pedaço daquele passado. Os primeiros 6 meses foram um inferno. Dormíamos em abrigos, às vezes no chão da estação de trem. Artyom tinha apenas alguns meses. Lavava pisos, distribuía panfletos, fazia qualquer coisa. Ia à cozinha comunitária, lá davam comida gratuita para mães solteiras. Meu Deus, valia. Tia Clava levou a mão à boca, os olhos úmidos. Sobrevivi por milagre, Valentina deu de ombros. Ou talvez tenha sido uma força que nem sabia que existia em mim. Quando você sabe que uma vida depende só de você, não pensa em si mesma. Sobrevive como um animal. Fez uma pausa antes de continuar. Tive sorte com o hospital. Me aceitaram como auxiliar de limpeza sem muitas perguntas. Ninguém mais queria aquele trabalho, pagavam uma miséria, mas me deixaram morar num cubículo de 2 por 3 metros com uma pia e um fogareiro. Artyom e eu passamos 6 meses ali. Foi até a geladeira, tirou os restos da torta que tia Clava havia trazido e prosseguiu. Depois nos mudamos para esta casa. Lembra? Como não lembrar? Assentiu a velha. Você se mudou para o apartamento da babá Nilra depois que ela faleceu. A primeira peça te deram do hospital. A segunda, o filho mais velho dela alugava. Depois, quando ele foi para a Sibéria, você comprou o cômodo por 15 mil. Economizei por 3 anos, confirmou Valentina. Trabalhava em 3 empregos, de dia no hospital, à noite limpando escritórios, e à madrugada costurando em casa, lençóis, aventais, coisas simples. Uma mulher na colônia me ensinou a manejar a máquina de costura. Tia Clava suspirou. Lembro como se fosse hoje. Você chegava aqui com um Artyomzinho, tão gordinho, bochechas vermelhas, uns olhões. Parecia um anjinho. Valentina sorriu, grata. Se não fosse você, Claudia Petrovna não teria dado conta. Não tinha com quem deixar Artyom, e na creche só o aceitaram quando ele fez 3 anos. Você cuidava dele por quase nada, praticamente de graça. Ora, que isso! Descartou a vizinha com um gesto. Eu mesma descansava a alma com ele. Era um menino alegre, esperto. Ensinei-lhe as letras, cantávamos músicas juntas. Afinal, na minha juventude, trabalhei como professora de música em um jardim de infância. Os olhos de Valentina brilharam com a lembrança. E lembra quando ele te chamou de babusca pela primeira vez? Nós duas choramos como bobas. Como não lembrar? Riu tia Clava. Eu o tratava como um neto. Deus não me deu filhos, mas ele se tornou meu sangue. Valentina levantou-se e foi até a pequena estante, de onde tirou um álbum escolar, as pontas gastas pelo tempo. Aqui estão os anos de escola. 1º de setembro de 2003. Apontou para a foto, um Artyom minúsculo de camisa branca e um enorme buquê de ásteres, parado diante da entrada da escola. Ao lado, uma Valentina jovem em vestido simples com um sorriso tímido. Na escola nunca contei a verdade sobre a colônia, confessou. Dizia que o pai de Artyom havia morrido num acidente de carro. Era mais fácil, menos perguntas. Temia que zombassem do meu filho se soubessem que sua mãe era uma ex-presidiária. Virou a página. Artyom crescia inteligente, ativo, com boas notas, especialmente em matemática.
No terceiro ano, entrou para a equipe de futebol do distrito. Mostrou outra foto, um grupo de meninos de uniforme azul, Artyom na primeira fileira, segurando uma taça. Cada centavo que ganhava, investia nele, continuou Valentina. Uniforme esportivo, chuteiras, colônia de férias, aulas particulares. Eu mesma usava roupas surradas, mas meu filho vestia o melhor que podia. E quando começou a se envergonhar? Perguntou tia Clava cautelosa. Valentina demorou a responder, como se as palavras doessem. A primeira vez foi aos 14 anos. Cheguei a uma reunião de pais direto do hospital, ainda de jaleco, sem tempo para trocar de roupa. Mal tinha começado, e ele saiu correndo da sala, pegou meu braço e praticamente me empurrou para o corredor. Mãe, não me humilhe e não venha às reuniões vestida assim, disse, com os olhos frios, como se eu fosse uma estranha. Passou mais algumas páginas. Depois foi piorando. Ora tinha vergonha de mostrar nosso apartamento aos amigos, ora de me apresentar aos colegas. Principalmente quando apareceram na turma filhos de médicos, de empresários. Ele começou a imitar aqueles meninos, a querer ser como eles. Mas eu entendia. Não me ofendia. Achava que era coisa de adolescente, que passaria. Na foto seguinte, Artyom estava no ensino médio, alto, sério, com traços que lembravam o pai. Em 2015, terminou o colégio e entrou no técnico de construção, disse Valentina, acariciando a imagem com os dedos. Sugeri que fizesse medicina, mas ele recusou na hora. Disse que não queria viver entre doenças e pobreza. Foi então que entendi, ele não tinha vergonha só de mim. Tinha vergonha de toda a nossa vida. Tia Clava balançou a cabeça, desolada. Ingrato. Quem o criou? Quem passou noites em claro por ele? Não é ingratidão, corrigiu Valentina suave. É ambição. Ele quer mais do que eu pude lhe dar. E está certo. Não foi para isso que o criei? Para que tivesse uma vida melhor que a minha. Serviu mais chá para ambas. No técnico também era dos melhores. Os professores o elogiavam, diziam que tinha futuro. No terceiro ano decidiu prestar vestibular para engenharia civil na universidade, no curso noturno, para já sair com diploma superior. Olhou pela janela, perdida em pensamentos. Peguei um empréstimo para pagar seus estudos. 300 mil rublos com juros absurdos. Ainda estou pagando. Falta um ano. Mas valeu a pena. Artyom se formou, conseguiu um bom emprego numa construtora. Hoje é mestre de obras, comanda uma equipe. Tem um futuro promissor pela frente. Tia Clava resmungou, cética. E como um rapaz com tanto futuro resolve se casar com uma simples professora? Podia muito bem ter arrumado uma noiva rica se tanto quer subir na vida. Pela primeira vez naquela noite, Valentina sorriu de verdade, um sorriso claro, quase radiante. Angelica é especial. Conheceram-se na policlínica quando ela tratava uma amidalite e ele foi ao médico por causa de uma bronquite. Esbarraram na fila do receituário, começaram a conversar. Tirou do bolso do jaleco uma foto amassada. Enrealçou a beleza natural dos seus traços. Os olhos, antes opacos pelo cansaço, agora brilhavam com um tom discreto de sombra azulada que combinava com o vestido. Os lábios, antes pálidos, ganharam um contorno suave em tons de rosa claro, como se tivessem sido beijados pela própria juventude. Nossa, sussurrou a manicure parando por um instante para admirar o resultado. A senhora parece outra pessoa. Valentina passou os dedos pela franja assimétrica, ainda incrédula. O corte moderno, com mechas levemente desfiadas, dava movimento ao rosto e disfarçava as marcas do tempo. As unhas antes curtas e descuidadas, agora exibiam um esmalte nude impecável, com um detalhe discreto em dourado na unha do anelar, para sorte, como explicou a manicure. Pronto, anunciou a maquiadora, ajustando o último toque de pó translúcido. Agora falta só o vestido. Valentina se levantou, sentindo o tecido do pijama descartável deslizar sobre a pele. No cabide, o vestido azul claro, o mesmo que comprará há 3 anos em uma liquidação, sonhando com um dia como aquele, parecia esperar por ela. Mas agora, diante da mulher que olhava no espelho, a peça simples parecia insuficiente. Vocês não teriam algo mais elegante? Perguntou hesitante enquanto a master examinava o armário de roupas para clientes. Algo que combinasse com... Ela fez um gesto vago em direção ao próprio reflexo. Ah, a senhora quer brilhar. Riu a moça dos cabelos roxos, já folheando as opções. Espere aqui. 5 minutos depois, ela voltou com um vestido longo, em tom de pérola, com um decote discreto em V e um cinto fino que marcava a cintura. O tecido fluía como água com um brilho sutil que captava a luz sem ser ostentoso. Experimenta. Incentivou a manicure, ajudando-a a vestir a peça. Quando Valentina se virou para o espelho,
O impacto foi tão forte que precisou se apoiar na cadeira. A mulher diante dela não era mais a faxineira de mãos calejadas, nem a mãe esquecida no canto da cozinha. Era uma mulher de postura ereta, com um sorriso tímido mais determinado nos lábios. O vestido realçava sua silhueta esbelta, que ela nem sabia que ainda tinha, e o corte dos cabelos emoldurava o rosto como uma moldura de prata. Isso é demais para mim, murmurou, passando as mãos pelo tecido. Não, isso é exatamente para a senhora, corrigiu a maquiadora, ajustando uma fivela prateada no cinto. A questão não é se a senhora merece. É se eles estão preparados para ver quem a senhora sempre foi. Valentina engoliu em seco. O preço do vestido, 8.000 rublos, como informou a etiqueta, somado aos 10.000 da transformação, consumiria quase todo o seu dinheiro. Mas quando olhou para o relógio de parede, percebeu que não havia mais tempo para dúvidas. O banquete começaria em 1 hora. Levo, disse, tirando as notas amassadas da bolsa. E, obrigada. A Master abraçou-a espontaneamente, deixando um rastro de perfume floral em seu ombro. Boa sorte, Valentinovna. Que eles vejam a rainha que você é. Na calçada, o ar noturno de São Petersburgo era fresco, carregado da umidade do rio Neva. Valentina apertou o chale de seda emprestado pela manicure contra os ombros e acenou para o primeiro táxi que passou. Desta vez, o motorista olhou para ela com respeito. Resto Belinoche, por favor, pediu com uma firmeza que não reconheceu como sua. Enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas, ela observava as próprias mãos, agora impecáveis, repousando sobre a bolsa. Não havia aliança. Ela aguardara na gaveta anos atrás, quando percebeu que Roman nunca mais voltaria. Mas, pela primeira vez em décadas, não sentiu falta dela. O restaurante Belinoche brilhava como um palácio de cristal à beira do canal. Através das janelas, via-se o salão decorado com flores brancas e luzes douradas, os convidados elegantes movendo-se como peças de um baile coreografado. Valentina pagou o táxi e ficou por um instante imóvel na calçada, respirando fundo. Posso ajudar, madame? Perguntou o porteiro, aproximando-se com um sorriso profissional. Ela ajustou o chale, erguendo o queixo. Sou a mãe do noivo, respondeu, e entrou. A maquiagem realçava seus olhos cinzentos, tornando-os profundos e expressivos. As unhas pintadas num azul claro que combinava com o vestido completavam o visual. Sou eu, suspirou Valentina, quase sem reconhecer a mulher no espelho. Você, sorriu a maquiadora, está deslumbrante. Valentina não conseguia desviar os olhos de sua própria imagem. De repente percebeu que os anos não haviam apagado sua beleza, apenas a escondido sob camadas de cansaço, preocupações e a pressa eterna de quem vive entre plantões e contas a pagar. Obrigada, sussurrou com a voz embargada. Muito obrigada. Na loja de roupas usadas, na esquina da Prospect Quirós com a rua Lenin, a vendedora a reconheceu imediatamente. Valentina frequentava o lugar sempre que precisava de algo barato, mas elegante. Valentina Semyonovna. Quase não a reconheci, exclamou a mulher, batendo as mãos. Que penteado, que maquiagem. Boa tarde, Marina, respondeu Valentina, sorrindo. Vim buscar o vestido azul que reservei. Lembra? Aquele de seda, simples mas elegante. Claro que lembro, confirmou a vendedora. 3.000 rublos, não é? Já vou buscá-lo. O vestido era exatamente como ela imaginara. Seda azul pálido, corte clássico, decote discreto. Valentina experimentou na pequena cabine, girando diante do espelho com olhares críticos. Fica lindo em você, garantiu Marina. Realça sua silhueta. Nunca diria que tem 50 anos. Valentina assentiu, embora soubesse que o vestido precisava de ajustes. Apertava levemente no busto, o comprimento estava longo demais e as mangas. Levarei, decidiu. E também essa broche. Apontou para uma pequena peça de prata em formato de ramos com minúsculas pérolas, exposta na vitrine. Excelente escolha, aprovou Marina. Ficará perfeito com o vestido. No total, 3.500. Após pagar, Valentina chamou um táxi e voltou para casa. O tempo urge. Restavam apenas algumas horas até o banquete. A noite transformou-se em uma batalha contra o tecido e o relógio. Sentada diante da velha máquina de costura Podolsk, ela reformou o vestido até que ficasse impecável. Alargou a costura do busto, encurtou a barra e modificou as mangas, transformando-as em delicadas asas. O toque final foi a broche de prata prendida junto ao ombro esquerdo. Terminou por volta das 3 da madrugada. Pendurou o vestido com cuidado no cabide e deitou-se no sofá, sem sequer tirar a roupa. Pensamentos giravam em sua cabeça, tecendo um monólogo confuso. O que estou fazendo? Por que ir a um lugar onde não sou esperada? Ver a felicidade do meu filho e me retirar. Só isso.
Se ele não quiser minha presença, desaparecerei. Não estragarei a festa dele. Só preciso vê-lo feliz, e então irei embora. O sono não vinha. Valentina ficou deitada, observando as sombras dançarem no teto, projetadas pela luz do poste da rua. Uma estranha calma inundava seu peito, como se tudo o que deveria acontecer já estivesse escrito. O restaurante Belle Noche ocupava um casarão antigo à beira da Fontanca. Quando ela chegou, os relógios da fortaleza de Pedro e Paulo badalavam 7 horas da noite. O banquete começara às 6, então seu atraso era intencional, menos olhos sobre ela. Pagou o táxi, mais 1.500 rublos que não podia gastar, e hesitou por um instante diante da entrada. Por trás das portas pesadas, ouvia-se música, risadas, o tilintar de taças. Lá dentro estava seu filho. E ela não tinha o direito de estar ali. Só olharei e irei embora, repetiu a si mesma, empurrando a porta com determinação. O porteiro, um homem imponente em traje formal, curvou-se educadamente. Boa noite. A qual evento a senhora comparece? A festa de casamento de Artyom Dobrin e Angelika Belova. Valentina forçou a voz a soar firme. Seu nome está na lista de convidados? O homem consultou uma pasta. Valentina Semyonovna Dobrinina. Ela endireitou os ombros. Mãe do noivo. O porteiro franziu a testa. Estranho. Não consta aqui. Cheguei atrasada por causa do trabalho, explicou rapidamente. Meu filho deveria ter incluído meu nome. Enquanto o homem hesitava, uma jovem casal saiu do salão. Valentina reconheceu uma amiga de Angelika, que fora à sua casa discutir detalhes da cerimônia. Ah, Valentina Semyonovna! Exclamou a moça. Finalmente chegou. Angelika estava ansiosa por você. Entre, por favor. O porteiro afastou-se, cedendo passagem. Valentina agradeceu com um aceno de cabeça à sua salvadora e adentrou o salão. O ambiente era de um luxo ofuscante, lustres de cristal, toalhas brancas imaculadas, arranjos florais frescos sobre as mesas. No centro, a mesa dos noivos, decorada com arcos entrelaçados de rosas. Seus olhos encontraram Artyom imediatamente, ele usava aquele mesmo terno azul escuro que experimentara pela manhã. Ao seu lado, Angelika, radiante no vestido branco, irradiava felicidade. Valentina congelou na entrada sem ousar avançar. Alguns convidados viraram-se curiosos. Depois mais um, mais outro. Pouco a pouco, as conversas cessaram, e um silêncio constrangedor tomou conta do salão. Artyom, percebendo a mudança no ar, levantou a cabeça. Seu olhar varreu o ambiente até pousar na mãe. Os olhos se arregalaram em uma mistura de espanto e medo. Valentina deu um passo à frente. Depois, outro. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar pelo salão. Sentia os olhares de dezenas de pessoas sobre si, mas via apenas o filho. Mamãe! Artyom levantou-se incrédulo. Nesse momento, uma figura branca descolou-se da mesa dos noivos. Angelika correu até Valentina e a abraçou com força. Valentina Semyonovna, que bom que veio. Artyom disse que a senhora não estava bem e não poderia estar conosco. Ficamos tão preocupados. Valentina retribuiu o abraço, atordoada sem saber o que dizer. Seu olhar permanecia fixo no filho, que se aproximava lentamente, o rosto tenso, os maxilares contraídos. Angelika, murmurou ele, chegando perto, posso falar com você um minuto? Claro, querido. Sorriu a noiva. Justamente queria apresentar sua mãe aos meus pais. Eles há muito querem conhecê-la. Artyom abriu a boca para protestar, mas não teve tempo. Angelika já conduzia Valentina até a mesa onde um casal de meia-idade observava a cena com interesse. Mamãe e papai, anunciou a moça, radiante, está é Valentina Semyonovna, mãe do Artyom. Sergei Ivanovitch, um homem alto e de postura ereta, levantou-se e beijou galantemente a mão de Valentina. É um prazer, finalmente. Minha filha não para de falar da senhora. Trabalha no nosso hospital? Perguntou, atento. Sim, respondeu Valentina, contida. No setor de cirurgia. Que coincidência! Exclamou o homem. Eu e Natasha trabalhamos na clínica, mas na área ambulatorial. Nunca nos cruzamos. Em que função? Indagou ele com curiosidade genuína. Valentina lançou um olhar rápido a Artyom, pálido como um lençol ao seu lado. Ela é, interrompeu o filho, com voz inesperadamente firme, a enfermeira-chefe da cirurgia de emergência. Valentina estremeceu. Ah, que cargo de responsabilidade! Aprovou Sergei Ivanovitch. Sente-se conosco, Valentina Semyonovna. Estávamos prestes a fazer um brinde. Artyom apertou discretamente o cotovelo da mãe e sussurrou. Falamos depois. Não me denuncie. Ela assentiu, ainda confusa. Os pais de Angelika revelaram-se pessoas simples e afáveis.
Natália Petrovna, baixa e de rosto redondo, começou a fazê-la perguntas sobre a criação do filho, o trabalho, as dificuldades de ser mãe solteira. Deve ter sido tão difícil, disse com sincera compaixão, criar um menino sozinha, com uma profissão tão exigente. Eu a admiro. Valentina respondia com cautela, evitando detalhes. Sentia-se desconfortável, como uma impostora em meio àqueles sorrisos. Mas, acima de tudo, uma pergunta martelava em sua mente. Por que Artyom a havia apresentado como enfermeira? Entre os convidados elegantes, muitos deles claramente do meio médico, ninguém reconheceu na mulher de cabelo curto e trajes sofisticados a auxiliar de enfermagem do bloco cirúrgico. Um alívio silencioso percorreu Valentina, enquanto Sergei Ivanovich se levantava com uma taça na mão. Queridos convidados, começou com voz firme e calorosa, quero brindar as tradições familiares que nos unem, para que nossos filhos herdem de nós o que há de melhor, o amor ao próximo, a dedicação à família e a fidelidade ao dever. Que o casamento de Artyom e Angelica seja tão forte quanto a união de seus pais. A união de seus pais. Valentina estremeceu. Se ao menos ele soubesse. Seus olhos encontraram os de Artyom do outro lado da mesa. O filho a observava de um jeito estranho, não com o habitual desdém ou vergonha, mas com uma mistura de espanto e, quem sabe, admiração. Era como se a visse pela primeira vez. A parte dançante da noite começou com a valsa dos noivos. Artyom e Angelica giravam no centro do salão ao som de uma melodia suave, enquanto os convidados os rodeavam, aplaudindo. Valentina os observava com orgulho. Tão bonito, tão seguro de si, tão bem-sucedido. Valeu a pena, pensava. Todos os sacrifícios, todas as noites sem sono, cada humilhação suportada em silêncio, tudo por aquele momento. Quando a música cessou, uma nova figura entrou no salão. Um homem alto, de cabelos prateados impecavelmente penteados e terno impecável. Aproximou-se de Sergei Ivanovich, e os dois trocaram um aperto de mão firme. Roman Igorevich, anunciou o pai de Angelica com entusiasmo. Que alegria tê-lo aqui! Não poderia deixar de parabenizar a filha de um colega tão estimado. A voz do recém-chegado fez o ar parar nos pulmões de Valentina. Aquele timbre. Ela o conhecia, reconhecia cada entonação, apesar dos anos passados, mas não conseguia acreditar. Não aqui. Não agora. Senhores e senhoras, continuou Sergei Ivanovich, permitam-me apresentar Roman Igorevich Zlatogorsky, o renomado arquiteto responsável pelo projeto do novo prédio de nossa clínica. Valentina virou-se lentamente. Seus olhos encontraram um par de íris castanhas que outrora haviam sido seu refúgio. Roman estava paralisado. Seu rosto, até então animado e cortês, empalideceu. Os lábios moveram-se sem som. Valha. O mundo ao redor desapareceu. Restaram apenas aqueles olhos, cheios de choque, de incredulidade e, no fundo, de uma esperança que ela julgava morta há décadas. Meu Deus! Valha, repetiu Roman, desta vez em voz alta, dando um passo à frente. Os convidados trocaram olhares confusos. Sergei Ivanovich fitava, perplexo, ora o arquiteto, ora a mãe do noivo. Vocês se conhecem? Perguntou o intrigado. Sim, respondeu Roman, com a voz rouca. Nos conhecemos, há muito tempo. Valentina não conseguia pronunciar uma palavra. A garganta estava seca, o coração batia tão forte que ela temia que todos ouvissem. Foi então que Angelica interveio, aproximando-se com um sorriso forçado. Valentina Semyonovna, disse, pegando-lhe suavemente pelo braço. Você me prometeu uma dança, lembra? Lançou um olhar rápido para Artyom, que parecia petrificado, e guiou Valentina para um canto mais reservado, atrás de uma coluna. O que está acontecendo? Sussurrou a nora assim que ficaram sozinhas. Quem é aquele homem? Valentina engoliu em seco, buscando forças para responder. É o pai de Artyom. Os olhos de Angelica arregalaram-se. Mas Artyom sempre disse que seu pai havia morrido. Ele acha que sim, respondeu Valentina com um sorriso amargo. Nunca contei a verdade. Antes que pudesse explicar mais, Roman apareceu diante delas, decidido. Valha, precisamos conversar. Agora. Angelica, percebendo a gravidade da situação, discretamente se afastou, deixando-os a sós. Você está viva? A voz de Roman tremia. Todos esses anos, você esteve viva. Eles estavam em uma pequena varanda parcialmente escondidos por cortinas pesadas. Dali podiam ver a fontenca iluminada pelos postes da margem, as águas do canal brilhando sob a noite de São Petersburgo. Como vê, respondeu Valentina baixinho. Meu pai disse que você havia roubado dinheiro e fugido com um amante. Roman cerrou os punhos. Eu não acreditei. Procurei por você.
Mas então chegou uma carta, supostamente sua, dizendo que havia encontrado outro homem rico que eu não passava de um passatempo para você. Eu nunca escrevi essa carta. Valentina balançou a cabeça. Fui armada. Seu pai mandou colocar dinheiro na minha bolsa. Fui presa, julgada. Passei mais de 1 ano em uma colônia penal. O rosto de Romain ficou ainda mais pálido. Deus meu! Eu pensei. Ele cobriu o rosto com as mãos. Me perdoe, Valha. Eu deveria ter lutado por você. Deveria ter sabido que era mentira. Você não tem culpa, disse Valentina, suave. Era jovem. Dependia do seu pai. E depois ela suspirou. Depois eu também não procurei você. Por quê? Romain levantou os olhos, exausto. Por que não me disse que estava viva? Valentina sorriu, triste. Orgulho? Mágoa? Não sei. E então apareceu Artyom. Artyom? Romain franziu a testa. Do que está falando? Nosso filho, respondeu Valentina simplesmente. Ele nasceu na enfermaria da prisão, em março de 1998. Romain cambaleou e segurou com força a grade da varanda. Tenho um filho adulto. E eu perdi toda a vida dele. Ele se tornou um homem bom, murmurou Valentina. Inteligente, determinado. Hoje se casou. Você pode se orgulhar dele. Ele sabe quem eu sou. Não. Sempre disse que seu pai havia morrido. Era mais fácil assim. Silêncio. Do salão chegava a música de um novo ritmo. Um novo começo. Procurei por você durante 3 anos, confessou Romain, por fim. Depois, acreditei que você não queria me ver. Casei-me, mas o casamento não deu certo. Minha esposa dizia que eu vivia no passado. Ela tinha razão. Com cuidado, tomou a mão de Valentina. Todos esses anos, não consegui esquecê-la. E agora, ao vê-la, sua voz falhou. Você continua tão linda, Valha. Valentina ia protestar, dizer que já não era jovem de antes, mas algo nos olhos dele a deteve. Havia uma ternura tão genuína, uma admiração tão sincera, que as palavras morreram em sua garganta. Dança comigo? Perguntou Romain, de repente. Como antigamente, lembra? Em Sosnovy Bor? Lembro, sussurrou ela. Quando voltaram ao salão, a orquestra começava a tocar justamente aquele valsa, a mesma melodia que os havia unido em um sanatório, 25 anos antes. Romain conduziu Valentina ao centro da pista e a envolveu com delicadeza pela cintura. Eles começaram a girar lentos, e tudo ao redor deixou de existir. Não havia mais anos perdidos, nem dor, nem traição, nem solidão. Só a música. E eles, finalmente reunidos. Os convidados se afastaram, formando um círculo em torno do casal. Alguns cochichavam, outros balançavam a cabeça, incrédulos, mas a maioria apenas observava, contendo a respiração, como se testemunhasse um milagre. Artyom estava à beira da pista, sem acreditar no que via. Aquela mulher elegante dançando com um arquiteto renomado, era sua mãe, aquela mesma que ele evitava, da qual se envergonhava, que não queria em seu casamento. Angelica aproximou-se e segurou sua mão. Eles formam um lindo casal, comentou baixinho. Ela é minha mãe? Artyom perguntou, rouco. Quem é esse homem? Por que olham um para o outro daquele jeito? Angelica hesitou, mas então decidiu. É seu pai, Artyom. Roman Igorevich Zlatogorsky. O quê? Ele virou-se bruscamente para ela. De onde você tirou isso? Sua mãe acabou de me contar, explicou Angelica. Eles foram separados há muitos anos. As circunstâncias são complicadas. Acho que você deveria conversar com ela. Artyom voltou a fitar o casal que dançava. Algo apertou seu peito. Uma compreensão dolorosa, uma revelação súbita. Sua mãe não era apenas uma mulher cansada, de jaleco desgastado. Era aquela mulher, bela, feminina, com uma luz interior que agora brilhava mais forte que qualquer lustre de cristal. E aquele homem, aquele profissional bem-sucedido, elegante, era seu pai. Aquele que ele acreditava morto. O que eu fiz? O pensamento atravessou sua mente como um golpe. O que eu fiz? A música terminou. Roman e Valentina pararam, ainda de mãos dadas, os olhos fitos um no outro. Os olhos se encontraram. A sala explodiu em aplausos, e foi nesse exato momento que Artyom deu um passo firme à frente. Valentina e Roman caminhavam lentamente em direção à saída do restaurante. Após aquele dança cortante, permanecer no banquete parecia insustentável. Demasiadas emoções, palavras não ditas, anos perdidos entre eles. Moro perto daqui, disse Roman, sustentando com delicadeza o braço de Valentina. Alugo um apartamento enquanto projeto o novo corpo do hospital. Talvez possamos tomar um chá? Temos tanto a conversar. Ela sentiu. Tudo parecia um sonho, belo e frágil. Temia que um gesto ou palavra a mais pudesse desmanchar aquele momento.
Já descendo as largas escadarias de mármore em direção à margem do rio, uma voz conhecida os interrompeu. Mãe, espere. Valentina virou-se. Artyom descia os degraus a passos largos, quase voando, o rosto marcado por uma mistura de desespero e determinação que apertou seu coração. Não vão embora, arfou ele, parando diante deles. Por favor, não vão. Artyom, seus convidados, começou Valentina. Que se danem os convidados, cortou ele, cerrando os punhos. Mãe, me perdoe. Fui o último dos homens. Não sei como pude dizer aquelas coisas horríveis hoje de manhã. Como pude me envergonhar de você? Sua voz falhou. Você dedicou a vida a mim, e eu retribuí com ingratidão. Valentina sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Estendeu a mão e tocou a face do filho. Não há nada a perdoar. Você só queria uma vida melhor. Roman permanecia ao lado atordoado, sem ousar interferir naqueles instantes entre mãe e filho. Mas Artyom, notando seu constrangimento, voltou-se para ele. E você? Você é mesmo meu pai? Aquele de quem minha mãe nunca falou? Valentina respirou fundo e pousou a mão no ombro do filho. Artyom, conheça Roman Igorevich Zlatogorsky. Seu pai. Um silêncio pesado pairou. Artyom olhava para Roman como se buscasse em seus traços um reflexo de si mesmo, uma confirmação daquela verdade impossível. Por quê? Começou ele, mas a voz o traiu. Eu pensei que sua mãe me havia abandonado, disse Roman baixo. E ela achava que eu a tinha traído. Nos enganaram, filho. Nos separaram por 25 anos. A palavra filho, tão simples e cotidiana, pareceu romper uma barragem. Artyom deu um passo à frente e abraçou Roman com força. Depois, sem soltar, estendeu a mão à mãe, puxando-a para aquele círculo. Ficaram assim, 3 almas unidas por sangue, separadas pelo destino e, finalmente, reunidas sob o céu estrelado de uma noite de maio em Petersburgo. Choravam os 3, pela amargura dos anos perdidos e pela alegria daquele reencontro impossível. Tenho um filho, murmava Roman, apertando Artyom. Tive um filho todo esse tempo e não sabia. O Lunar, um pequeno café noturno na esquina da rua Sadovaya com o canal Griboyedov, era o único lugar aberto por perto. Sentados a uma mesa no canto, mal tocavam no chá servido, falando sem parar, como se quisessem compensar em uma única noite um quarto de século de silêncio. Quando você desapareceu, contou Roman, dirigindo-se a Valentina, mas sem tirar os olhos do filho. Eu estava em estágio pré-diploma em Novgorod. Voltei, e você não estava mais lá. Ninguém sabia onde você estava. Fui até Stepan Ivanovich, o dono do bir, e ele me disse, não apareça mais aqui, rapaz. Por sua causa, a moça foi parar na prisão. Balançou a cabeça. Não acreditei. Corri para casa, exigindo explicações do meu pai. E ele, frio, esqueça-a. Ela é uma ladra, roubou 50 mil do caixa e fugiu com um caminhoneiro. Roman cerrou os punhos. Gritei que era mentira, que você tinha sido incriminada. Exigi um advogado, queria ir à polícia, mas meu pai, ele me bateu pela primeira vez na vida. Disse que se eu pronunciasse mais uma palavra sobre você, não receberia meu diploma. Que me destruiria. Valentina ouvia de olhos fechados. A dor de cabeça que a atormentara o dia todo havia se dissipado, substituída por uma tristeza serena. Depois chegou uma carta, continuou Roman, supostamente sua. Em nosso papel timbrado, lembra? Eu tinha lhe dado aquele conjunto com estampas de herbário. Seu traço, ou muito parecido. Não me procure. Encontrei outro melhor. Você foi só um passatempo para mim. Não fui eu, negou Valentina, balançando a cabeça. Eu jamais. Eu sei. Roman cobriu sua mão com a dele. Agora sei. Mas na época, mesmo assim não acreditei. Procurei por você durante 3 anos. Contratei detetives, visitei colônias femininas. Até que desisti. Decidi que você realmente não queria me ver. Artyom, que até então ouvia em silêncio, interrompeu. Por que você nunca me contou a verdade, mãe? Por que disse que meu pai havia morrido? Valentina demorou a responder, organizando os pensamentos. No começo eu estava com raiva. Achava que Roman me havia abandonado, acreditado na minha culpa. Depois veio o orgulho. Como poderia procurá-lo, uma ex-presidiária com um filho pequeno nos braços? E quando você cresceu e começou a perguntar pelo pai, como explicar a um menino de 5 anos uma história tão cruel? Que seu avô, um homem poderoso, a havia mandado para a prisão só para impedi-la de se casar com seu filho. Ela sorriu com amargura. Era mais fácil dizer que seu pai havia morrido e que ele o amava muito. O que, aliás, era verdade. Só não sabia da sua existência. Artyom abanou a cabeça. E eu, meu Deus, que idiota fui. Me envergonhava de você, do seu trabalho. E você, na verdade, sofreu por preconceitos de classe, pelo mesmo snobismo que eu mesmo demonstrava.
cobriu o rosto com as mãos. Sonhei a vida toda com um pai rico e influente. E quando conheci a Angelica, passei a me envergonhar da mãe que era apenas uma servente. Quis romper com meu passado para me encaixar. E agora descubro que meu verdadeiro pai é um arquiteto renomado, filho do principal arquiteto da cidade. Que ironia! Não se culpe, filho, disse Valentina suave. Entendo por que você se envergonhava. Nossa sociedade dá valor demais a status, dinheiro, posição. Não, mãe, retrucou Artyom firme. Isso não é desculpa. Você deu tudo por mim, e eu retribuí com ingratidão. Humilhei você. Até hoje de manhã, no dia do meu casamento, disse coisas terríveis. De repente ajoelhou-se ao lado de sua cadeira. Perdoe-me, mãe. Juro que nunca mais. Levante-se, Artyom. Valentina ergueu o filho. Eu já o perdoei. Muito antes de você pedir. Roman os observava com uma mistura de dor e ternura. 25 anos. Um quarto de século de vida. Tudo por causa de um homem e seus preconceitos. Seu pai ainda está vivo? Perguntou Valentina, cautelosa. Está, confirmou Roman. Tem 73 anos. Mora em Moscou, no apartamento da família. Nos falamos pouco no ano novo, no aniversário dele. Fez uma pausa, então acrescentou com determinação. Mas agora ele precisa saber a verdade. Precisa ver o que fez. Conhecer o neto que nunca soube que existia. Artyom franziu a testa. Não tenho certeza de que quero conhecer um homem que destruiu a vida da minha mãe. Ele é meu pai, disse Roman, baixo. Com todos os seus defeitos, preconceitos, erros. E seu avô, queira ou não. Talvez seja a hora de consertar o que foi quebrado. Falavam há horas. Decidiram não apressar as coisas, dar tempo para se acostumarem. Roman queria se mudar imediatamente para o apartamento de Valentina, mas ela o deteve com suavidade. Muito rápido, Roma. Não somos mais aqueles jovens apaixonados de 1995. Temos uma vida inteira nas costas. Vamos nos conhecer de novo, sugeriu ela. Roman concordou, mas insistiu em encontros diários, longas caminhadas e ligações constantes. Não quero perder mais um único dia, disse ele com a voz firme. Já perdemos tempo demais. E assim, uma semana depois, Igor Mikhailovich Zlatogorsky chegou de Moscou. Ele apareceu no batente da porta do apartamento de Valentina, alto, ainda imponente, mas visivelmente envelhecido, apoiado em uma bengala, com o rosto marcado por uma expressão de amargura profunda. Valentina o deixou entrar sem dizer uma palavra. Na pequena sala de estar, Roman, Artem e Angelica já o aguardavam. Olá, Valentina, disse o velho, sentando-se pesadamente na poltrona que lhe ofereceram. Você não mudou nada. E você, Igor Mikhailovich? Respondeu ela, serena. Ainda o mesmo, tão formal. Ele estremeceu, como se uma dor física o tivesse atingido. Não valia. Não venho aqui para conversas vazias. Vim pedir perdão. Um silêncio denso preencheu o ambiente. Roman olhava para o pai com espanto, aquele homem nunca havia pedido desculpas, nunca admitira seus erros. Estou velho, continuou Igor Mikhailovich, a voz trêmula. Não me resta muito tempo, e não quero partir sem tentar consertar ao menos parte do mal que causei. Seu olhar percorreu os rostos à sua volta. Pensei que estava protegendo meu filho de um casamento desigual, de uma moça sem família, sem educação, sem futuro. Achava que estava fazendo o melhor, mas no fim, ele suspirou pesado. No fim, destruí 3 vidas. Tirei de meu filho a mulher que amava. Roubei de uma jovem inocente sua liberdade. E privei meu neto e a mim mesmo de uma família. Com esforço, apoiando-se na bengala, ele se levantou e aproximou-se de Valentina. Não espero que me perdoe, Valentina. O que fiz é imperdoável. Mas quero, ao menos, tentar reparar. Tirou do bolso interno do paletó um envelope. Aqui está um cheque de 5 milhões de rublos. É uma compensação pelos anos que passou presa, pela carreira perdida, por tudo que sofreu. Valentina nem sequer olhou para o envelope. Guarde seu dinheiro, Igor Mikhailovich. Não quero compensação. Quero apenas minha família. A família que você me tirou. O velho vacilou como se tivesse levado um golpe. Roman apressou-se em sustentá-lo. Eu mereço isso, murmurou Igor Mikhailovich. Mereço há anos. Artem, que até então permanecerá em silêncio, levantou-se de repente. Sabe, vovô, enfatizou a última palavra, eu também cometi um erro. Também me envergonhei da minha mãe por causa de sua situação, de seu trabalho. Estava disposto a negá-la em troca de status, de prestígio. Então, nesse aspecto, somos iguais. Aproximou-se do avô. Mas eu reconheci meu erro. E o senhor também reconheceu o seu. Talvez seja a hora de parar de acusar e começar a perdoar. Valentina olhou para o filho com uma mistura de surpresa e orgulho. Quando ele ficou tão sábio?
Vamos começar de novo, propôs Artem, estendendo a mão ao avô. Meu nome é Artem Romanovich Dobrin, ou melhor, Zlatogorsky, e é um prazer conhecê-lo. Igor Mikhailovich pegou a mão oferecida e, inesperadamente, pressionou-a contra sua face. Obrigado, sussurrou. Obrigado, neto. Os 6 meses seguintes passaram como um sopro. A vida parecia queria compensar o tempo perdido, girando em um redemoinho de acontecimentos. Roman transferiu seu escritório de arquitetura de Moscou para a cidade natal, comprando um amplo apartamento no centro histórico, perto da fortaleza de Pedro e Paulo. Insistia para que Valentina se mudasse imediatamente, mas ela foi firme. Primeiro o casamento, depois a mudança. Há 25 anos, você me pediu em casamento, lembrou. Estou esperando que repita o gesto. Ele riu e no dia seguinte levou-a ao mesmo parque onde, décadas antes, passeavam como um casal apaixonado. Ajoelhou-se no meio da alameda coberta de folhas outonais e estendeu uma caixa de veludo com um anel idêntico ao de 25 anos antes. Valentina Semyonovna Dobrinina, você aceita se casar comigo? Ela respondeu, sim, como há um quarto de século. Mas aquele sim soava diferente agora, mais maduro, mais sereno, mais seguro. Com o apoio de Igor Mikhailovich, Roman abriu uma clínica particular, pequena e exclusiva com equipamentos de última geração, e nomeou Valentina enfermeira-chefe, exigindo que ela fizesse cursos acelerados de atualização. Chega de lavar pisos, disse ele. Você sempre sonhou em trabalhar na área médica. Está na hora de realizar esse sonho. Artem e Angelica alugaram um apartamento perto dos pais. Todo domingo a família se reunia para o almoço, ora na casa de Roman, ora na nova residência de Igor Mikhailovich, que também decidirá se mudar para perto do filho e do neto. Em novembro, Angelica anunciou a notícia que todos esperavam. Ela e Artem estavam esperando um bebê, o primeiro neto de Valentina e Roman, o primeiro bisneto de Igor Mikhailovich. O casamento de Valentina e Roman aconteceu exatos 12 meses depois da boda do filho, no mesmo Zax, com os mesmos convidados. Só que desta vez havia rostos novos, colegas de Valentina da clínica, sócios de Roman no escritório de arquitetura e, é claro, o pequeno Roman, de 3 meses, nos braços de Angelica. Valentina escolheu para a cerimônia não um vestido branco, mas um azul claro, como o céu de uma primavera sem nuvens. Recusou maquiadores e cabeleireiros. Quero ser eu mesma, disse a Roman, a mulher que você amou há 25 anos. Sem artifícios. Ele apenas assentiu. Para ele, ela sempre fora a mesma, a jovem garçonete de avental, a mulher de olhar apagado pela dor e a Valentina de hoje, serena, sábia, bela com aquela beleza única que só os anos vividos são capazes de esculpir. Foi Artem quem a levou ao altar, alto e de ombros largos, tão parecido com o pai. Inclinou-se para perto dela e sussurrou, mãe, você é a noiva mais linda. Estou tão feliz por você. Valentina sorriu para o filho. Seu coração transbordava de uma alegria pura, tranquila, certa. Aquela que não chega como um estouro repentino, mas como uma recompensa merecida após longos anos de provação. Após a cerimônia, todos se dirigiram ao mesmo restaurante Noites Brancas. À mesa de festa, Igor Mikhailovich levantou-se com uma taça de champanhe e disse, a nova família Zlatogorsky, melhor tarde do que nunca. Os convidados aplaudiram. Roman abraçou a esposa e sussurrou, perdemos tantos anos, mas temos muito tempo pela frente. Eu te amo, Valia. Valentina encostou-se nele, olhando para o filho, a nora, o neto, para o sogro transformado, para toda aquela família surpreendente que agora era sua. Sabe, Roma disse baixinho, a felicidade valeu 25 anos de espera, porque a felicidade verdadeira não chega assim, sem mais nem menos. Por ela, é preciso lutar, sofrer, perder. E só quando você já não espera mais, ela te encontra. Ergueu sua taça, cruzando o olhar com cada um dos presentes, aqueles que agora compunham seu mundo, brindando a família ao perdão, ao amor que vence o tempo, as distâncias e as mágoas. E naquele momento, Valentina Semyonovna Zlatogorskaya compreendeu que finalmente a primavera havia chegado à sua vida, uma primavera pela qual esperara 25 longos anos.